Boas pessoal, Seis Tomates aqui, Miguel, com o Vasco e com o Samuel. Acabámos de ver o terceiro episódio de Fear the Walking Dead e vamos partilhar convosco as nossas opiniões acerca do episódio. Bem, este episódio começa de uma forma que eu pelo menos não estava introduzido, porque eles situam-nos com os personagens do desastre do avião. E eram personagens que eu não conhecia. Vocês viram? Vi. É uma minissérie que já vale agora a pena. fazemos só sublinham. Vale a pena ver a minissérie, que foi algo que a AMC fez com a primeira temporada de Fear the Walking Dead, que nos intervalos da série davam um pequeno excerto, normalmente de 1 minuto a 1 minuto e meio. No total são 15 minutos, vocês conseguem encontrar isso facilmente no YouTube, que são 15 minutos de voo que aconteceram ao mesmo tempo que a primeira temporada de Fear the Walking Dead. E agora na segunda temporada somos introduzidos às personagens. Trata-se mesmo de encontrar os sobreviventes Desse desse voo. voo. Exatamente. Por causa é uma história Nós somos interessante. logo introduzidos de como é que alguns sobrevivem, como é que outros morrem e por aí fora. Eram Estavam 5 pessoas, porque houve um que veio assim do nada, Sim, no mas fundo sim, da- que da depois lara, viram, sim, mas- exatamente. ajudaram. É. E um deles reparou que tinha estava uma dentada. Sim, Exatamente. E foi o tal gajo de fato que vai, mata Sim, é essa verdade. pessoa. Mata ou vai fora. E é esse mesmo que é morto pela E Oriental. exatamente, porquê? Porque ele quer matar o miúdo, está todo Exatamente. queimado. Porque ele está com medo que ele se transforme. não vai sobreviver, supostamente. Exato. E depois há o outro que nós nunca mais o vemos, que é Pois. aquele que vira, que diz-lhe tu tens de ir à terra, que é para ver Pois é. o que é que se que era passa, e preciso não vês. E não só, porque era preciso comida e tudo mais. E será que ele já morto? Epá, acho que sim. Tudo indica que sim. Também repara que ele tinha uma postura muito fraca. Tudo indica que sim, Sim, mas mas a é verdade é assim que uma também personagem acontece muito muitas passiva. vezes, já aconteceu algumas vezes na série do Walking Dead. Sim, Personagens é que verdade. teoricamente eram fracas. Por exemplo, na temporada em que o Tyrese está a tomar conta de Judith e aparece um daqueles do Terminus Exatamente. que quer raptar a Judith e ele acaba ao soco com ele, em que tu pensas que ele morre porque ele levou uma tareia do tamanho do mundo e acaba a apanhar o... Mas o próprio Tyrese ainda era um fraco que não matava ninguém. Sim, também é verdade. E a Oriental, por acaso, nesse aspecto mostrou logo Acho que sim. Tinha... dividiu estava logo. bem delineado. E, Sim, queria portanto, defendê-lo. Mas olha que eu estou a gostar. Eu também estou a gostar. Este episódio foi realmente bem melhor dos E anteriores. está a ter mesmo os verdadeiros tomates que não tem o Walking Dead. Sim, Está exatamente. muito gore. Sim. Está E- muito gráfico. Sim. É assim, neste episódio eles vão à Terra para procurar mantimentos, porque o Salazar, primeiro, por causa dele, ele decide que a filha precisa de medicamentos e não vão depender Sim, aquela da freira família, das estava outras infectada. famílias. Ele não queria Exatamente. depender da De ninguém. Maggie. Provavelmente o Nick queria procurar drogas e os outros dois eram os mais inocentes, queriam procurar mesmo mantimentos para o resto do grupo. Olha que eu começo a achar que o Nick já não... É tal história, ele não está a ter ressaca, não está a ter necessidades, ele nem Sim. sequer foi pela droga, tu repara que ele foi mesmo para... Eu acho que ele está a querer assumir ali uma... Postura de liderança? Não diria bem liderança, porque eu acho que ele é o braço direito do Strand. Eu Certo. acho que ele vai Sim, sim, ser sim. sempre o O número braço direito do 2. Strand. E ele quer mostrar só Strand, eu acho que é mais por aí do que necessariamente por ir procurar drogas, porque Ok. quis mostrar que era capaz de fazer. Sim. E nesse aspecto que estavas a falar, Samuel, de facto o gore neste episódio mostrou-se bastante quando... Primeiramente quando o Travis vai... porque o barco tem um problema Sim. neste episódio porque o filtro está estragado Tem e faz defeito. com... Exatamente. Faz com que o barco perca a energia. não consiga andar, o motor Exatamente. aquece porque não passa água. Exatamente. E ele vai ver o que é e tem lá um zombie preso na turbina, Exato. alguma coisa, do que seja o que for. Eu não percebo nada de barcos. E Mas era um grande barco. Isto nós temos de sublinhar enquanto o barco Bem, existia. há Grande este barco. gajo dos diz sempre um cariantes. palavrão e elogia o barco. O barco Em é cada o melhor da episódio. temporada. É. Existem alguns clichês que, por acaso, este episódio, em alguns surpreendeu-me e noutros mantém os clichês. Vou dar 2 exemplos. O primeiro deles, quando o Nick vai até à borda do precipício. Sim, Vai mais cair. do mesmo. Vai cair. É típico do Walking Dead. Sim, tem de Há cair. Não sempre alguém pode, que faz porcaria. exato, não pode só Exatamente. ver e ir-se embora. Cai, ou então não aparece o zombie do lado. Não, ele tem de cair. E nós comentámos, estávamos a ver os 3 o episódio juntos, ele vai cair. O que aconteceu, caiu. E falando exatamente do outro lado que me surpreendeu, o Chris. Quando ele encontra o primeiro Walker que está com a máscara do avião, pensa assim, o Walker vai soltar, vai ser uma cena tipo Porque Carl. nós é que pensávamos que Exatamente, ia isso é que ia ser acontecer a cena e para não lá. aconteceu. E depois acontece a cena que foi o tal gore que tu estavas a falar, Sim. Samuel. O sobrevivente do voo que pediu ajuda não para sobreviver, mas para acabar com ele. Porquê? Mano, Isto e foi repara- fantástico a maneira como foi apresentado o problema. Ele primeiro matou o Walker que estava lá ao pé, ele depois depara-se com o homem que está lá perto e percebe, afinal este tipo está vivo. E ele pede help me, apenas. Tipo, ajuda. Ele depois
tenta desobstruir o Mas se caminho tu reparares, e o tu tipo pensas cai. sempre, quando vês a situação, tu pensas, epá, ele está a pedir ajuda, está todo ferido. Sim, está todo- exatamente, sim. exatamente. O que é que o gajo Tu quer? repara no pormenor, ele tirou-o com força, ou seja, Sim, a ele coluna dele logo que já isso estava no estado que chamou a está. atenção que, porquê que tanta força para tirar dali um gajo? Não, é que O barulho ele- que faz a arrancar. Sim, e a coluna ver- já devia estar E, tipo, coagulada depois na aquele cadeira. plano logo Sim. naquela parte da coluna a sair das costas é realmente perturbante. E o Chris ter de matar uma pessoa. Não é Exato, um zombie, exato. ter de matar uma pessoa. E a forma como A o forma matou. como matou. Duas castadas com o ferro e o gajo E, tipo, mexe ainda olha para ele, assim, tipo, vira, ainda não estás vira acabado. o olhar, Exato. aí, deve Eu ter gostei sido bastante. perturbador. Acho que E também surpreendeu o Nick, porque depois Perfeito. dele desaparecer, porque lhe cai um segundo Walker em cima. Sim, mas também foi claramente Não, mas- o exagero do Walking Dead. sim. Tu sabes que é porno, Sim. mas já há uma festa a dois e E aparece depois uma a terceira que se pessoa. atira. Sim, É sim, pá, sim. sério, Foi. foi demais. Agora, quando ele saiu de lá, quando tu vês o grupo todo encurralado e ele Sim. aparece todo feito em sangue para salvar o grupo, Uhum. É a melhor cena que nós temos nesta temporada até agora. aproveitando para falar de outra situação que também estava à parte disto, porque foi o que manteve também o episódio acordado, que foi o Salazar, neste momento, para mim, continua a ser o melhor personagem. Porque ele claramente utilizou a Maddie Maddie, sim, para sim. ir falar com o Strand, porque ele não queria ser parte daquilo. Sim, a forma como ele diz dela, nós vamos para o México, ela acaba por dizer, mas como é que tu sabes? Ela Exatamente. conta que encontrou os planos. Ela dizer, mas como é que não falas tu? Ele próprio admite, contigo ia ser mais diplomático. Sim, é eu verdade. comigo ia acabar mal. Claro, iam perder tempo e E- não iam conseguir nada. Exatamente. E acabou por resultar da Exatamente. melhor forma, embora tenha acabado o episódio como acabou, mas já lá vamos, em que primeiro a Maddie confronta o Strand. Depois eles ficam os dois conversados, ela vai falar com o Travis, ficam os dois conversados, embora ele não goste muito, Sim. e depois aquela cena final em que está toda a gente a vir Sim, para o bar, exatamente. e eles... Sim, porque foi a própria Maddie que expôs ao grupo, vamos para o México. Não lhes perguntou o que é que acham, né? Nós vamos para o México. Porque ela queria confiar no Strand, ela disse que tem de ser confiança dos Quis dois lados. marcar, E sim, queria aquela- mostrar exatamente isso a ele. E o Travis, por ser marido dela, quis apoiá-la a ela, tanto que dizia que nós não podemos trazê-los para bordo. Até porque aí chega-se ao final do episódio, que foi... O episódio acabou de uma forma perfeita. E vou ser muito franco, acabou de uma forma melhor do que o final da sexta temporada do Walking Dead, sim, que mas foi também uma não era desilusão. difícil. Aquele cliffhanger, pronto, tenho de aproveitar para me queixar disto. Eu gostei este cliffhanger porque é no meio de uma temporada, faz sentido. Então, dado que nós temos estado numa de estarmos a tentar fazer a especulação, vamos fazer duas especulações. Está bem? A primeira delas, vocês acham que voltamos a ver a Oriental? Pá, eu acho que sim. Eu acho que sim. Ela é uma Eu também acho que sobrevivente e, mais do que isso, se tu reparares, mesmo pela própria postura que ela demonstrou logo nos episódios do voo, ela, cá para mim que é médica. Pode e cá ser. para mim que ela está por trás de toda esta epidemia também. Mas eles disseram, isso é uma coisa que fica já, pronto, infelizmente, podem nos estar a enganar, mas Spoiler. não é spoilers. Não, eu mais sim. uma vez... O que acontece é que o criador da série já disse que esta série não vai servir para contar a origem da epidemia. Pode ser que ele nos esteja a enganar, pode até ser que ele nos esteja a enganar, Ele mas até pode não nos estar, até pode não nos dizer qual é a origem. ela pode repara, fazer parte da... Eu acho que ela faz parte Ok. de qualquer coisa, porque ela tinha logo, até tem uma certa espécie de conhecimentos médicos, a forma como ela tratou as queimaduras do Sim. miúdo. Ela sabia que No avião, o que é que no estava a avião acontecer. que o outro já era um Sim. zombie. Epá, Sim, eu ela acho de facto que não é qualquer burra nenhuma. coisa... E aproveitando, segunda especulação, vocês acham que no próximo episódio o grupo, a Maddie, se vai separar mais do Strand ou vai continuar a apoiá-lo? Epá, não, eu acho que vão apoiá-lo por uma razão muito simples. Concordo com a parte do Vasco que isto vai ser uma parceria que vai haver. A Maddie vai continuar a apoiar o Strand por ter um local seguro para É onde porque assim, ir. eles percebem que mais juntos são mais juntos. Juntos são mais fortes. Sim. E embora realmente eles não partilhem grandes ideias, isto é necessário para o bem maior. Claro, Ok. porque o Strand é que os salvou. E Exatamente. se realmente existir a tal fortaleza do México, que é a grande promessa do Strand neste episódio, vai ser muito bom para todos. Mas eu já também tinha prometido a situação de San Diego, portanto eu Não, ele em San Diego foi muito vago. Vamos para lá porque a cidade Pode haver. estava boa. Era Eu acho suposto- que eles vão acabar a separar. Sinceramente acho mesmo que ela é mulher. Sim, mas ela para sente já distraída. não- Mas para já não acredito que seja. Eu acho que Eventualmente leva-me a crer que se o grupo todo se separa do Strand, até podem expulsá-lo do barco. Porque se o grupo todo se une contra ele, Isso Mas, foi uma no coisa entanto- que não observámos há bocadinho, foi... quando o problema do barco surgiu,
Ele não estava a exatamente. perceber o que é que estava a passar. Ele, Ele não sabia. agarrou um manual. Não, ele não percebe do assunto. Exatamente. Cada vez percebe mais que o barco não é dele. Exatamente. Ele, para mim, há de ser só Ou alguém era que trabalha para exato, alguém muito para importante. alguém muito maior. E eu acho que é no Exatamente. próximo episódio que vamos já encontrar aquele grupo com que a Alison? Não. Sim, Alicia. A Alicia fala do... A Alicia estava a falar com que é, o de walkie-talkie. quem o Strand parece que está a fugir. Sabes que eu acho que não. Eu acho que nós vamos conhecer a tal base de barra. Já no que próximo é episódio? isso que vai ser, não, mais para a frente, mas é isso que vai ser atacado por esse grupo. É provável. Porque Isso é cá bem para mim que provável. esse grupo ou é militar ou são alguma Rivais. milícia, algo Milícia é bem provável. relativamente importante. Mas repara, senão também não se davam ao trabalho de dizer que aquele sítio em Barra tem uma proteção, Sim, é sim, sim. seguro, tem água, Verdade. tem isto, tem aquilo. Exatamente. Pá, acho que tinham dado menos importância, como deram a San Diego. Para terminar, a avaliação do episódio. Portanto, Vasco, Eu este já dou um 8, ao contrário dos outros dois. 8 10. 8 em 10. Ok. Eu vou manter... É o seguinte, eu gostei mais deste episódio do que do anterior, mas eu no anterior dei um 8. Eu não vou descer do último episódio, vou dar um 8,5 a este só para ser maior. Porque eu gostei mais deste episódio. Exato. Pá, eu estou muito reticente, gostei muito, é verdade, mas tenho medo que siga um bocado a perspectiva Mas só por este da episódio. série do Walking Dead, que é muito... fazem muita porcaria, há qualquer coisa que acontece de bom, depois volta a acontecer porcaria, e depois ficamos com o cliffhanger. Sim. Epá, eu dou 8 porque gostei, mas Estás estou reticente? reticente quanto ao Walking Dead. Pois, à restante série. E pronto, pessoal, foram então estas as nossas opiniões acerca do terceiro episódio da segunda temporada de Fear the Walking Dead. Já sabem, nós gostaríamos que vocês comentassem o que é que estão a achar da série, deste episódio em particular, se concordam com as nossas especulações e com a avaliação que damos ao episódio. A vossa opinião é sempre muito importante, portanto não se esqueçam, comentem, gostem do vídeo e já sabem, subscrevam ao nosso canal e agarrem os tomates.